Ela é jornalista, trabalhou na Veja, no Jornal de Brasília e na Folha de São Paulo, cobrindo questões indígenas, conflitos de terra e questões relativas à Igreja e ao Congresso Nacional entre 1971 e 1999. Participou do Tribunal Bertrand Russell em Roterdã em 1980, quando o Estado brasileiro foi condenado por genocídio dos povos indígenas durante a ditadura militar. Arena Livre tem o prazer em receber Memélia Moreira, que veio à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, para falar sobre as violações dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais na ditadura militar. Conosco nesta arena os deputados Adriano Diogo, do PT, que é presidente da Comissão da Verdade, e o deputado Francisco Tito, do PT. Muito bem-vindos ao Arena Livre mais uma vez. Muito bem-vinda. Memélia, eu queria que, antes de mais nada, você falasse, e eu vejo aqui na sua página pessoal, no Twitter, nas redes sociais, você se diz, eu sou Carajá, Mobilização Nacional Indígena. Como está a vida dos índios, dos indígenas brasileiros nos dias de hoje? A gente vê, inclusive, mundo afora, toda sorte de devastação, não só da mata, mas com tudo que está dentro da mata. Com a fauna, com a flora e, inclusive, com as populações, não se respeitando a tradição indígena. Como é se autoproclamar indígena no Brasil de hoje? E a sua contribuição à Comissão da Verdade. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu não posso dizer que está melhor ou pior do que eu já assisti. Até porque eu nunca perdi o contato com os índios. Eu venho ao Brasil, às vezes 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes por ano. E visito, cada ano eu escolho um povo diferente para visitar, até porque a minha filha caçula é antropóloga, então eu aproveito e visito também. Em termos de deterioração política, econômica e cultural, houve uma piora nos dias de hoje, né? Eu não tenho partido político, logo avisando, eu tenho ideologia, sou ideologicamente de esquerda, mas considero a política atual um desastre total, porque, como fez a ditadura, que devastou territórios indígenas inteiros, o que está acontecendo isso agora de novo. Então, com a coisa, o que há de pior é que há não apenas uma deterioração da questão territorial, e terra é vida para os índios. Não é feito eu. Se eu tiver um apartamento, eu sou urbana. Mas para ele o apartamento dele é uma mata inteira, né? Ali está a vida dele. Não só isso, mas a desestruturação cultural, que se dá por várias maneiras. Cooptar um índio é desestruturá-lo culturalmente, é uma desestrutura política. É como se de repente aqui chegasse uma potência estrangeira e nos obrigasse a seguir tais e tais, fizesse uma eleição, por exemplo, para eleger o cacique. Sim. Não existe isso. Hoje já existe porque nós achamos que o melhor regime para todos os povos do mundo é a democracia, então temos a obrigação de espalhar a democracia. E não é exatamente. Há povos onde o poder por familiar e pela força. Então você chega lá e diz, não, vamos ter que eleger o cacique. Em geral é eleito quem? Aquele que é mais manipulável pela sociedade ocidental, mais manipulável por nós, que somos os ocupantes, que ocupamos a cultura deles. E, em termos de vida, eles estão perdendo. O caso dos Yanomami, por exemplo, em Roraima, eu morei com os Yanomami uns 3 meses da minha vida, nos anos 60, e há Yanomamis hoje com fome. Eles moram parte deles mora na floresta, eles ficam bem em Roraima, uma parte mora na região de savana, que a gente chama de lavrado, lá em Roraima, e a outra parte mora na região da floresta. O garimpo foi tão intenso que assustou a caça. Isso é uma coisa que vem da ditadura, porque o último governador nomeado de Roraima foi o governador nomeado no governo Sarney, foi o Romero Jucá, e ele não se afastou do poder até hoje. A profissão dele é líder, né? Então ele é líder. Ele é líder, e o Romero Jucá, em 1989, quando ele foi nomeado, ele permitiu a invasão do território Yanomami, por território já demarcado e já homologado, porque são processos diferentes. A homologação é um processo quase burocrático,
geográfico burocrático, e a homologação é o reconhecimento do Estado brasileiro de que aquilo ali é terra indígena, que não é terra indígena. Esse pessoal que vive contra a demarcação, você ser contra a demarcação é ser contra a nossa soberania, porque um território indígena homologado é terra da União, sendo terra da União é terra do povo brasileiro, é nossa. Então não é. Essa parada vai dar 20 mil hectares de terra para os índios, não sei o quê. A fazenda da família Qualiato, por exemplo, tem 400 mil hectares de terra no sul do Pará. Então, os arrozeiros tinham muito mais em Roraima, antes de serem expulsos da reserva Raposa Serra do Sol. Os arrozeiros estavam lá em Roraima. Um deles tinha metade do território Yanomami, que é de 10 mil hectares. Né? Então, essa coisa de ser contra a demarcação, não, tem muita terra para pouco índio, isso é, vamos tirar a terra do Estado, vamos perder a nossa soberania. Porque terra é uma coisa que não se fabrica mais. Terra é um elemento que ela está aí, e ela vai acabar, não vai demorar tanto, do jeito que a devastação vai acabar. Então, permitiu a entrada de 20 mil garimpeiros, o que fizeram? Primeiro, promoveram expedições de matança contra os Yanomami. Eu tive lá, a minha família é amiga da família Sarney. Então, no último dia de governo dele, ele reclamou com meu tio que eu nunca pedi nada. Aí eu disse, não, mas vou pedir agora, eu quero uma autorização para visitar a área Yanomami, autorização sem barreira, porque estava proibida a entrada de jornalistas, antropólogos e missionários do território Yanomami, enquanto havia 20 mil garimpeiros, comandados pelo então governador nomeado Romero Jucá, né? Que, entre outras coisas, é autor do projeto de legalizar a mineração do território indígena que está correndo agora, né? Que vai complementar a medida provisória, a PEC. A PEC 215. PEC 215, que vai realmente, aí é a destruição final. Porque se você deixar o Congresso Nacional, não é contra o Congresso, eu venho de uma família que é do Congresso, eu fui criada dentro do Congresso Nacional, frequento o Congresso Nacional desde meus 8 anos de idade, portanto, há 59 anos, sou totalmente poder legislativo, mas o Congresso que eu conheci não é o Congresso de hoje, porque hoje quem manda no Congresso são corporações. Então, você tem bancadas mais fortes que, obviamente, se você tiver uma área para demarcar de 2 mil hectares, se puder reduzir para 500, vão reduzir sem a menor dúvida. E vai ter, mas o Congresso é a casa do povo, então fica todo mundo calado, né? Então, o que está acontecendo, o que no passado havia um certo pudor de fazer isso, porque nós ainda temos, mas menos, né? Aquela coisa de não falar, a ditadura tinha pavor daquela, criar imagem negativa, denegrir a imagem do Brasil no exterior. Hoje parece que esse complexo... Já foi superado, Memélia? Aliás, sobre a questão indígena e a ditadura militar, você tem que contar para o presidente da Comissão da Verdade. Aqui é o deputado Adriano Diogo, ele que vai fazer a pergunta, viu? Aliás... Então, você falou que como é que estava, como é que está. Não há muita mudança, com a diferença de que os poderes que hoje controlam o Estado são totalmente inimigos dos povos indígenas. Os povos indígenas, da terra em si, né? Quilombolas, populações tradicionais. Da terra, dos índios da terra, né? Porque quando você devasta 6 mil hectares de terra para plantar soja, você é inimigo da terra. Tá. Passar a palavra ao deputado Adriano Diogo, muito bem-vindo a esta arena. Memélia, que bom que você está entre nós, né? Fala um pouquinho do Tribunal Bertrand Russell, do Juruna, fala um pouquinho. O tribunal foi em 1980, eles começaram a organizar no final dos anos 70. Era uma época... Você falar era quando o índio tinha espaço dentro da sociedade, porque nós estávamos totalmente sob a ditadura. Então, o Congresso castrado por causa das cassações. Então, a válvula de escape de você denunciar a ditadura, pelo menos a minha opção foi essa. Como você vai brigar contra a ditadura sem pegar em arma ou sem fazer isso ou aquilo? Ver o que está acontecendo nas outras áreas, onde é que está falhando. Então, eu fui para a Amazônia, que era o calcanhar de Aquiles da ditadura. E foi lá que eu comecei a ver todas essas coisas que hoje chegaram no absurdo, começaram ali. Se você pensar em devastação,
de Brasília para o Xingu, por exemplo, eu saía às 6 horas da manhã de Brasília num Búfalo. No Búfalo não, que era no Búfalo, não, era um monomotor da FUNAI. Viajava até a Ilha do Bananal, abastecia, levantava voo, 15 minutos depois, a área da Ilha do Bananal é a área de transição de floresta entre o Cerrado e a Amazônia. 15 minutos depois você começava a ver a floresta. 6 meses depois você abastecia, levantava voo, 25 minutos, 30 minutos depois você vê a floresta. Hoje você levanta voo da Ilha do Bananal, num Búfalo, que é um pouco mais rápido do que o monomotor, e você anda mais de 1 hora para encontrar a floresta. Então, foi por aí que a gente começou, que no meu caso particular, a minha luta contra a ditadura se deu via Amazônia, e começamos a ver a matança dos povos indígenas, o caso dos Waimiris, o caso dos Chavantes, que foram das maiores vítimas, foram os Chavantes também. A gente pensa em Waimiri porque sofreram bombardeios de napalm, mas tem os Chavantes, cujas terras foram retalhadas pelos funcionários da FUNAI. Eles lotearam a terra e venderam. Inclusive venderam o primeiro andar da terra, o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar. Nós conseguimos anular alguns processos. E quando surgiu no cenário, o chefe Mário Juruna, que era cacique da aldeia de Nomucurá, ele chegou em Brasília a primeira vez, ele falava muito mal português, embora falasse melhor do que os outros, e, obviamente, chegava um índio de Brasília, a minha casa era a embaixada dos povos indígenas, né? Indicaram para ele onde é que eu estava e tal, eu fui lá, ele disse, eu vim falar com o presidente da República. Ele achava que o presidente, você chegava e falava com o presidente da República. Aí eu disse, mas tem que marcar audiência. Ele disse, mas eu vou ter que falar com ele. Mas tem que marcar audiência. Foi aquele diálogo meio surdo, né? Mas eu vou falar com ele. Mas a gente marca audiência primeiro, tá certo? Aí ele viu que eu estava falando duro. Aí nós fomos ao palácio, entrei naquele papelzinho lá que a gente marca audiência com o presidente. Claro que o presidente não ia recebê-lo, né? Não tinha a menor chance do presidente receber, o presidente Geisel ainda não tinha tido anistia. Aí ele não conseguiu, ele ficou de plantão na porta do Palácio do Planalto, acho que 1 semana, mais ou menos, de plantão, sentadinho lá, os soldados vinham, tiravam ele voltava, sentava lá de novo. Aí ele começou a virar um pouco a atração dos jornalistas. Claro, que quando os jornalistas viram que ele estava comigo, aí viram que tinha alguma coisa política. Aí o fato é que ele falou com o presidente e fez uma coisa que nunca nenhum índio tinha feito. Ele usou um gravador que era desse tamanho e que era o gravador de um jornalista, era o jornalista do Jornal do Brasil, que queria saber como é que foi a audiência. Sempre você mexe aqui e ele começa a falar. Tudo que depois ele falar, você vai ouvir. Aí ele foi lá, o presidente gravou com o presidente gravou todo o diálogo, que no dia seguinte foi uma página inteira de jornal. Que foi um diálogo assim, do Geisel com ele, era um diálogo, nem o Fellini imaginaria um diálogo daqueles, né? Assim, perfeito, né? Assim, a verdade pura, crua do Mário e aquela coisa do Geisel, que tinha muito a simbologia do poder, aquela coisa toda. E o Geisel encaminhou o Mário para o ministro do Interior, que existia na época, que era o ministro... Não era o Andreasa? Não, o Andreasa foi foi dos transportes, do Médici e do Interior no Figueiredo. Era o ministro Rangel Reis, Maurício Rangel Reis. Um empoadinho, né, que queria liberar a terra dos índios. E o ministro, obviamente, viu que aquilo era embromação do presidente para se ver livre do Mário Juruna. Ele gravou o ministro, ele gostou da gravação. E quando ele ouviu a gravação na sala de imprensa da presidência. Na época, eu não podia cobrir a presidência, porque eu era proibido de entrar em alguns lugares, né? Eu não entrava no Estado-Maior do Exército, eu não tinha acesso, assim. Por causa da época da censura, eu batia Sim. muito neles, eles não gostavam, né? Então, eu não cobria a presidência, mas eu tinha acesso à sala de imprensa. Quando o deputado falou do Tribunal Bertrand Russell, teve aquela dificuldade de levá-lo para fora do Brasil, que eu vou não é? chegar o Mário fez aquela coisa toda e a notícia ficou internacional. O Bertrand Russell o tribunal estava organizando, ia ser sobre as Américas,
sobre os índios da América, de um modo geral, não os índios da Europa, não os Samis lá da Escandinávia, não, eram os da América mesmo, da América do Sul e do Norte. E convidaram o Mário, e o contato fui eu. Nesse meio tempo, que eu estava dando atenção para o Mário, mas eu estava trabalhando, denunciando outras coisas de índios, tudo, veio a denúncia da questão Vaimiri, e aí o tribunal me chamou para falar, para ser testemunha no tribunal. E aí o Mário pediu para a FUNAI, porque o índio tutelado Sim. me pediu para a FUNAI autorização para tirar passaporte. A FUNAI negou. E aí o deputado Modesto Silveira, que é do MDB, e o deputado Costa, de Alagoas, do MDB, os dois do MDB autêntico, né? Disseram, Memélia, você provoca, porque a gente trabalhava muito em dobradinha, jornalista e deputado contra a ditadura. Disse, olha, você provoca tal assunto, eu bato aqui. Então era uma dobradinha perfeita, né? E eu era própria para isso, né? Você provoca o presidente da FUNAI. Bom, aí Mas tanta dificuldade para levar um índio para fora do Brasil? Para ir para o tribunal? Sim, porque... E quando o presidente da FUNAI declarou oficialmente, mas quando que ele não ia, o Mário, todos os guerreiros chavantes vieram para Brasília. Todos. Chegaram todos os guerreiros, quer dizer, os chefes e os guerreiros vieram em 2 ônibus, eram uns 80 índios, mais ou menos, vieram protestar pela não ida do Mário, pelo direito do Mário de ir, né? E no dia que eles entraram no gabinete do presidente, o presidente da FUNAI, que era o coronel Antônio Carlos Nobre da Veiga, o coronel proibiu minha entrada. E tinha um índio, o tio do Mário, o tio Samuel, que era mais ou menos 1,90 m de altura e mais ou menos a mesma coisa de largura, de ombro, assim. Pegou o ombro do superintendente da FUNAI, abaixou ele até o chão e disse, a Memélia entra. Eu entrei. E era o dia que eu ia fazer a tal da provocação. Eu disse, coronel, não vai? Então eu queria que você me desse uma declaração do jornal para a Folha de São Paulo. Ele vai ou não vai? Ele disse, o Mário Júlio não vai. Ele é índio tutelado, como índio ele é o tutelado da FUNAI, e a FUNAI não vai dar autorização. Com essa declaração, a Folha publicou e os 2 deputados entraram com uma ação no... Foi parar no Supremo isso? Não, no TFR, no Tribunal Federal de... Hoje mudou o nome, hoje é TFR. Hoje é STJ. Não, STJ é uma instância superior, é a primeira instância. TRF, Tribunal Federal Regional. Isso. Na época era TRF, né? Isso. E o tribunal foi aberto no dia 30 de novembro de 1980, eu como convidada, como testemunha, viajei. Foi uma despedida dramática. O Mário se mudou para minha casa, foi um horror. Ele se mudou para minha casa, porque tudo começou a girar em Brasília, né? Ele não adiantava ele voltar para a aldeia, não podia tirar passaporte, não podia. E eu viajei, no dia que eu viajei, o Mário foi, eu usava um Fusca, ele foi lá, ele desceu com minha mochila e disse, você vai, eu não posso ir, né? Memélia, só para lembrar, está falando de Mário Juruna, estamos falando de 1980, só para o nosso telespectador ter uma referência aqui, né? E aí, Mário Juruna, cacique da aldeia de Jamucurá, morreu dia 16 de julho de 2003. E aí eu embarquei para o tribunal e cheguei, quando eu cheguei, o tribunal já sabia das histórias todas do Mário, já sabia que eu tinha provocado o que estava acontecendo, que era a coisa ir para a instância jurídica, né? Sim. Então, obviamente, fui dar entrevista e na entrevista eu... Bom, o Brasil foi condenado, só para resumir a história, e eu preciso passar a palavra para o deputado professor Tito aqui, ouvindo a história, e aliás, eu gostaria também de já colocá-lo para participar dessa conversa, Desculpa, viu, Memélia, por eu favor. falar de mim, eu não paro. Eu não faço aliás, review. Memélia, só pela oportunidade, ele ficou impressionado, porque eu vejo aqui na sua página pessoal, não foi, deputado, antes do início da nossa conversa, jornalista, jardineira, estudante de húngaro, brasileira com nacionalidade tibetana, curiosa, aventureira e feliz. Deputado. Só por conta disso dava para passar o dia conversando. Né? Mas é uma alegria. A minha mais recente amiga da infância, que está aqui me assistindo, a gente passa noites conversando. Somos amigos há 2 anos e parece que nunca mais acaba o assunto. Perfeito. Quero cumprimentar o Jorge. Obrigado, deputado. Cumprimentar Adriano Diogo, companheiro aqui de Assembleia, deputado que faz um grande trabalho como deputado nessa casa e, de modo especial, fez e está fazendo, continua fazendo um trabalho extremamente relevante à frente dessa Comissão da Verdade, levantando essas questões
que acho que ainda vamos muito tempo trabalhando nisso, para apurar um pouco a atuação dos militares durante esse período da ditadura no nosso país. E aqui, discutindo, conversando um pouco, em específico, a questão indígena, né? Quando você falou logo de início, você colocou uma questão que me chamou a atenção, que me parece que para resgatar a cultura indígena no Brasil não tem outro jeito senão resgatar a questão da terra junto. Né? O índio e a terra é como o feijão com arroz, inseparáveis. Não dá para pensar o índio sem pensar a terra. E nós temos aqui no estado de São Paulo muita tribo indígena ainda, mas muito próximo à cidade, às vezes até dentro já de perímetros urbanos, com a cultura sendo dilacerada, destruída. Né? Mas eu gostaria que a Memélia falasse um pouco sobre a questão da ideia da integração nacional no período da ditadura, com a construção da Transamazônica, o estrago, o relatório Figueiredo. Uma vez eu li um texto do relatório Figueiredo que dizia que os índios eram destruídos com sacos de açúcar, com arsênico misturado, em voos rasantes, e os que sobravam eram dinamitados para eliminar os índios para poder passar a Transamazônica, e não só dessa forma, mas também com a proximidade dos brancos, com outros tipos de... Gostaria de ouvir um pouco Esse você massacre nesse que você está falando é o massacre do Paralelo 19, aconteceu no Mato Grosso, em Cinta Larga. Foram fazendeiros, inclusive de família daqui de São Paulo, que queriam tomar aquela terra do Cinta Larga, fez sobrevoos e jogou açúcar. Açúcar é um elemento desconhecido para o índio, né? Eles não têm açúcar. Um índio sem contato com a sociedade nacional é um índio que tem todos os dentes. Um índio com contato imediato, eu assisti isso mês a mês, com os índios Paracanã, que era conhecido como índio gigante, foram contratados pelo Orlando e pelo Cláudio Vilas Boas, e eu estava lá, né? Açúcar para eles é assim, é uma coisa assim divina, né? Porque é uma coisa que é açúcar, né? Todo mundo gosta de açúcar, mas acaba com eles. Os Panará, os gigantes, em 6 meses depois do açúcar, metade já estava com problema de dente, né? E as crianças já nasciam com problema de dente. Os Cinta Larga, eles foram envenenados com arsênico, e os sobreviventes, eles foram mortos a facão. Penduraram os índios de cabeça para baixo e cortavam no meio. E as mulheres foram dessacralizadas, que é um ritual bárbaro, né? Que você corta os órgãos genitais, porque aí acaba com a possibilidade de gerir, né? Gerar, não nascer. É uma espécie de branqueamento da sua sociedade, que a gente faz de outras formas, não é só essa, né? Os Cinta Larga não foram afetados diretamente pela Transamazônica. Os índios afetados pela Transamazônica foram muitos. Os Paracanã é o caso mais triste da história. Os Paracanã, eles foram afetados 2 vezes pelo Estado brasileiro. A primeira com a Transamazônica, que aconteceu o quê? Porque o primeiro contato dos índios com a sociedade, quando vai ocupar, no caso, construir uma hidrelétrica, construir uma estrada, ou um mega projeto econômico, qualquer coisa, quem vai na frente não é antropólogo, não é nenhum especializado, é o peão de obra, cuja sensibilidade de educação não lhe dá, não lhe credencia, né? Não lhe permite respeitar uma outra cultura. É isso. O que acontecia? Os peões, sem mulheres, eles davam dinheiro para os homens, davam em cachaça, principalmente, cachaça para os homens, e estupravam as mulheres, né? Todas. Todas as mulheres paracanãs foram estupradas em 1970 e 71. Até aí, o estupro para a nossa sociedade, tem um símbolo para os índios, dependendo do grupo, o estupro não tem esse peso que nós temos, tá? São gradações, são culturas diferentes, né? A geração que nasceu desses estupros eram os peões, a maioria deles chamavam hemorragia, e então as crianças nasceram cegas. Puxa.
Você vai contar mais sobre essa história no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a jornalista Memélia Moreira sobre direitos dos povos indígenas, e eu passo a palavra ao deputado Adriano Diogo, que é presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Rubens Paiva, com a palavra, deputado. Memélia, esse período que nós vivemos aqui no Brasil, da Comissão da Verdade, foi um período muito interessante, né? Não pela Comissão Nacional da Verdade em si, que ela desencadeou um processo, mas como o Brasil sempre reage, né? Então, a sociedade civil, o pessoal da resistência, todo mundo começou a produzir dados e tal. Então, eu posso afirmar sem medo de errar, se a gente tinha 3.000 pessoas no Brasil que tratavam de alguns assuntos na memória da ditadura, hoje ampliou assim para uns 3 milhões de pessoas, que é pouco. Mas, inclusive, setores da juventude e tal, que nunca viveram e tal, tiveram e quiseram saber por que as coisas ocorreram, por que esses crimes ficaram ocultados, não foram, né? Então, dia 10, na quarta-feira, dia 10, aconteceu a divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade. E o capítulo dos índios deixou muito a desejar, né? Então, mas como as coisas não terminam, a história não para, né? Embora a história não para, o mundo não vai parar de girar, e esses fatos não vão. Então, a sua contribuição, a sua vinda ao Brasil, é um dos fatos mais importantes nesse momento para dizer o seguinte: olha, tudo bem, vocês fizeram um esforço, contaram uma parte da história, mas essa história está muito mal contada e tem que ser bem contada, né? Então, sem fazer confusão, sem te indispor com ninguém, você tem uma contribuição enorme. Por isso que nós estamos muito agradecidos que você tenha vindo nesse momento. Isso não quer dizer que os caras não queiram dar outro golpe, não estão querendo matar os índios, não estão querendo dizimar, e, enfim, toda essa loucura que é essa terra. E aí, Memélia, você está disposta, nesse período que você ficar no Brasil, a contribuir? Qual a contribuição? O que você gostaria de fazer nessa sua curta permanência, né, para contribuir com a memória do povo brasileiro? Deputado, o que eu sempre fiz e que sempre faço, e não acho que uma comissão só resolva a coisa. A coisa mais importante, por que eu vim? Primeiro porque, se for para falar dos índios, me falar assim, olha, dá para você vir para Budapeste depois de amanhã para conversar com os estudantes sobre a questão indígena do Brasil, eu tenho pavor de avião, mas eu vou. Porque se uma daquelas pessoas que estiver me ouvindo se sensibilizar com a questão indígena, eu vou estar lá, porque essa é a minha causa, é a minha luta. Então, eu não bato, o relatório da comissão está falho, está faltando, é aquilo que o senhor falou, se eram 3.000, são 3 milhões, se fosse 3.001, eu já ia ficar muito feliz. Porque eu acho que nenhum processo de mentalidade acontece em uma só geração. Eu comecei a luta indígena, a primeira matéria que eu escrevi sobre a questão indígena foi dia 15 de maio de 1971, chamava Índios, Tratores e Bibliotecas. Era a inauguração da BR-80, que cortou o Parque Indígena do Xingu, que era a vitrine do indigenismo brasileiro. Naquele dia, 3 pessoas, quando a revista Veja saiu, 3 pessoas vieram conversar comigo. Aquele dia, eu não precisava de salário naquele dia. Se não me pagasse o salário daquele dia, eu ficava muito... Não precisava. Porque naquele dia eu sabia que 3 pessoas tinham se sensibilizado. Então, eu vim aqui, eu vim à comissão, exatamente porque onde quer que esteja falando de índio, é uma defesa de índio. É sensibilizar pessoas. E eu acho que é isso que é o mais importante. Por isso, eu acho até que a Comissão da Verdade deve ser uma comissão permanente. Comissão permanente da verdade. Porque é um espaço que você tem para fazer as grandes denúncias. E que também que não se vire como uma comissão feijão com arroz, porque também tem comissão que vira feijão com arroz, né? De contribuição, o que eu faço?
que eu venho fazer aqui agora, por exemplo, quando ficou acertado que eu vinha, eu avisei os índios. Avisei todos os índios que eu tenho contato, né? E são muitos, né? Avisei os Chavantes, avisei os Terena, avisei os Xinguano, avisei o máximo de líderes indígenas que eu conheço, eu não estou falando, para eles saberem que nós somos aliados, que vocês são aliados, que nós todos que estamos envolvidos nesse processo somos aliados. Eles sabem que nós não vamos resolver. Eles sabem que essa coisa não se resolve assim. Eles têm consciência disso. Mas eu tenho um compromisso de vida. Eu vou lutar pelos índios até... Se existir um índio vivo na Terra, eu vou lutar por ele. Que é meu compromisso de vida. Então, eu acho que qualquer coisa que se fale de índio, que eu sei que está a serviço da causa indígena, eu estou lá. Estou lá. Estou lá, nem que eu venha de carroça. Vou. Não, já fiz muita loucura na minha vida por causa de índio. Já fiz muita loucura. Já assaltei um prédio público por causa de índio. Então, por aí, assaltei. Meu marido morre de medo quando eu digo isso. Você vai preso, já passou, já prescreveu. Né? Prescreveu faz tempo. Assaltei para pegar documento para denunciar os militares. Né? Então, qualquer coisa que seja para defender índio, qualquer passo, qualquer grama, mesmo que esteja equivocado em termos de compreensão do processo, porque não esteve presente no processo, eu acho que é uma contribuição para lá de valiosa. Qualquer pessoa que escreve, sou não sei o quê, como eu tenho, sou Carajá. Eu botei sou Carajá porque a minha filha caçula, a tese de doutorado dela é sobre os Carajá, e porque Carajá foi o primeiro povo indígena com o qual eu tomei contato. Então, eu tenho coração Carajá. Né? Sim. Eu vou passar a palavra para o deputado Francisco Tito. Deputado. Memélia, primeiro o mercantilismo, depois o capitalismo, construiu historicamente um conceito extremamente complicado sobre o índio e a questão indígena. Fala um pouco do índio com relação ao trabalho, do índio na relação com a terra, para que a gente possa sensibilizar com a vida, sensibilizar as pessoas que nós estamos falando de índio, nós estamos falando de uma outra cultura, e se a gente não entender essa cultura, nós vamos continuar sempre marginalizando o índio e achando que o índio ainda continua sendo um problema para nós brasileiros e para o mundo. É muito difícil um dominador aceitar o dominado. É muito difícil você aceitar o outro, essa é a grande questão, né? O outro é complicado, mas se falar de índio, da relação dele com o lugar onde ele está, eu participei de 3 contatos com povos sem contato com a sociedade nacional. O mais recente, quer dizer, o mais recente, depois disso eu não participei mais, até porque não houve outro contato, porque se tiver eu vou lá para participar, foi com o povo Arara, que foi uma das vítimas da Transamazônica, só que uma vítima que até os anos 80 ainda não tinha entrado em contato, mas já era vítima. O povo Arara é um povo que no contato eles eram reduzidos a 13 pessoas. 13 pessoas? 13 pessoas. Uma língua que ia se extinguir, obviamente. Né? E foi interessante porque a relação deles com a terra é uma relação assim tão íntima, tão... Eles são parte daquilo ali, nós não somos. A gente estava jogando baralho na frente de atração. Quem estava responsável pela frente de atração era o Sidney Possuelo, que depois foi presidente da FUNAI. E, de repente, eu não ouvi, porque meu ouvido não é acostumado com os sons da mata, mas o Sidney, que é sertanista, ouviu o assovio. Né? Que tem índio que se comunica com assovio. Os Juruna, por exemplo, do Xingu, que hoje moram no Xingu, quando os Vilas Boas foram entrar no Parque de Xingu, eles acompanharam os Vilas Boas o tempo inteiro em cima das árvores, comunicando pelo assovio. Os Vilas Boas ouviam o assovio, mas achavam que era algum pássaro. Eram os índios falando em assovio. O Sidney ouviu o assovio e, de repente, os índios estão ali e ninguém faça nenhum movimento brusco. Então, a gente parou de jogar baralho, parei. Putz, meu coração disparou, né? Eu ia entrar em contato com... Não era com uma cultura diferente, era com uma civilização diferente, né? Totalmente diferente. Eles não tinham... Eles estavam na Pedra Polida, eles não conheciam metais, né? Isso era fevereiro de 1980.
E aí eu olhei para a mata, o Sidney falou assim, eles estão ali. Eu olhei para a mata, tentei identificar, tão identificado com a mata que eu não distinguia o chefe, Toti, das árvores, né? Veio na frente o chefe. Aí, de repente, eu olhei os olhos, né? E simbolicamente também foi uma coisa muito interessante, que tinha um igarapézinho separando a mata do posto de atração. E o Sidney foi disse, ninguém dá um passo, eles é que tem que dar o primeiro passo, porque eles podem sentir agressão, então a gente tem que ficar totalmente parado. Parado, também sempre era coisa que o Cláudio Vilas Boas dizia, quieto, não faça movimentos que pareçam bruscos. Então você vai aprendendo os gestos, né? É outra civilização. É outra. Quando o índio atravessou o rio, foi feito contato. A coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. A mulher dele, do chefe, estava com uma criancinha na tipóia, mamando a filhinha dela, talvez 3, 4 meses, bem fofinha, e do outro lado um macaquinho mamando no peito da mulher. A natureza ali. Ali. É pura. É. E o macaquinho não estava transmitindo uma doença, não tinha ebola, não tinha coisa nenhuma, não tinha AIDS, nada, era um macaquinho e o filhinho dela mamando ao mesmo tempo no peito da mulher do chefe. E eles perceberam que eu era diferente dos empregados, dos peões que trabalham. Que é o peão que constrói casa, né? Que eles viram que eu não era homem, né? Embora eu tivesse de calça comprida, eu não era homem. Então as índias começaram a me apalpar, pega meu peito, tudo. Peraí, não fui nos homens, não. Peguei as índias, levei para o casebre que tinham construído para mim, tirei a roupa para elas me examinarem. Elas me examinaram inteira. Quando acabaram, perguntaram onde é que estava minha filha. Bateram na minha barriga, apontavam para ali, para lá. Como é que eu estou aqui? Eu tenho um filho, eu já sou mãe e eu estou sem meus filhos. Pois é. Elas não se separam dos filhos. Memélia, nos instantes finais, nos minutos finais da nossa conversa, eu vou inaugurar uma rodada de breves perguntas, também breves considerações. A gente está falando do passado, 1980, 1990, mas agora, mais recentemente, ano passado, os Munduruku invadiram a usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu. Inclusive, muito se reclamou do atraso das obras. A primeira máquina de Belo Monte está chegando, vai começar a gerar energia provavelmente aí em fevereiro de 2015. Eu queria que você falasse um pouco do impacto hoje dos índios e essa visão de cidade que progressa a qualquer custo. Vamos buscar energia na Amazônia, se tiver índio, desloca, tira 800 quilômetros para cá, para lá. E como o indígena assimila esse tipo de agressão? Como os indígenas estão reagindo é assim, eu vou começar discordando do verbo, né? Eles não invadiram os canteiros de obra, eles ocuparam os canteiros de obra, que é terra deles. Você não invade a própria terra. Sim. Né? Vamos começar por aí. É a única forma que lhes resta para isso. Esses índios vão sobreviver porque eles são guerreiros, os Mundurucus. Eles são bravos. Que eu digo bravo assim, eles são fortes. Os Mundurucus, eles... antes da invasão portuguesa, antes de Portugal entrar no Brasil, eles cortavam a cabeça dos inimigos e secavam a cabeça, né? Eles podem fazer isso de repente, porque o costume foi perdido. Eu vou achar muito interessante se fizer, né? Mas o que está se fazendo, o que se fez no Xingu, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a quem eu respeito muito, ele chama o Xingu de o índio da civilização brasileira, né? O rio da civilização brasileira. O São Francisco é o rio da unidade nacional e o Xingu é o rio da civilização. Quando eu vejo a falta de água em São Paulo, eu penso nisso. Deputada Adriana Diogo, brevíssima pergunta, já emenda a sua consideração final, seu agradecimento à nossa convidada. Eu queria saber como é que você vê o futuro do Brasil e essa relação, como é que você vê isso? Posso responder numa só palavra? Desastroso. Quando eu vejo uma população de quase 20 milhões que não ter água, nós já chegamos ao desastre. E isso não vai muito longe. Isso não me deixa muita... Eu sou uma militante das utopias, mas o desastre que a gente previa chegou. Então eu vejo um futuro desastroso. Mas vou lutar até o fim para que o desastre seja atenuado. Isso sem dúvida.
Pela oportunidade mundo afora como os países, as grandes nações assistem, digamos, o fato do Brasil ainda ter índios em quantidade e vê-los dizimados aí por grandes obras, afastados da sua terra. Eu queria a impressão também de quem viaja e vê as notícias lá fora, como isso chega. Tirando a questão indígena, as notícias lá fora são péssimas. Nossa. Péssimas. Só chega quando uma chacina, ou quando, por exemplo, essa questão da água de São Paulo, o noticiário internacional nos Estados Unidos e o da França, eu leio a média de 6 ou 8 jornais internacionais, né? Da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Itália, eu leio. Essa coisa de São Paulo, da água de São Paulo, está ocupando o noticiário como nunca vi o Brasil ocupar antes. Antes disso aqui, a outra notícia, fora índio, né, tirando a questão indígena, foi aquela boate do Rio Grande do Sul que pegou fogo. A Boate Kiss que pegou fogo com mais 200 E antes mortes. disso foi um arrastão na praia em Copacabana. Não são muitas notícias. E não são notícias boas. Não, nunca. Sobre Mas a questão isso indígena especificamente, Memélia, principalmente suicídios entre índios, isso tem ganhado páginas aí fora? Tem. Isso ganha, porque, eu estou dizendo, índio tem mais espaço do que tudo mais, porque a gente queira ou não, aceitem ou não, índio é a última reserva de humanidade que existe no planeta. Não existe reserva ecológica, reserva, sei lá, de água, reserva... Sim. Isso, daquilo, índio é reserva de humanidade. Então, eles são a última. E o mundo sabe disso. As pessoas, a inteligência mundial sabe disso. Sim. Então, não pode transformá-los em zoológicos, não são. Mas são a reserva. São a nossa última reserva. Sim. Deputado Francisco Tito, sua última consideração ou pergunta à nossa convidada? É uma questão... Nós estamos vivendo a maior crise hídrica, acho que da história do nosso estado. E a gente tem lido alguma coisa e os cientistas têm dito com muita clareza que sem árvore nós não vamos ter água, né? Sem preservação nós não vamos ter água. É possível, não podemos ter esperança de que ainda a gente possa aprender com os índios e ter um reencontro com os índios nessa relação com a natureza, com a terra, com a água, até porque o relatório da CPT traz, de 2013, que o conflito aumentou exatamente com os indígenas, né? Tanto nas prisões, nas perseguições, nas ameaças e nos assassinatos. A gente mudar... A gente precisa de mudar totalmente o modo de viver, né? Eu não acredito que nós, urbanos, temos essa capacidade de nos privar de algumas facilidades que a tecnologia capitalista nos deu, né? Acho muito difícil você preferir uma bicicleta a um Citroën Maserati. Acho bem difícil. Acho que é possível, mas acho difícil porque as pessoas se acostumam. Mas acho que a gente também pode reagir a isso. Não precisa só pegar nos índios. A gente também tem forma nossa de reagir. Por que não replantar? Por que não limpar os rios? Porque se você limpar os rios e plantar árvore, não é sair plantando eucalipto para lá. Eucalipto é floresta morta. É árvore, mangueira, coqueiro, árvore. Eu acho que é possível, sim, porque eu já vi áreas reflorestadas. Em 1999, eu fui assessora da ONU para a Conferência de Desertificação do Mundo, e em 1999 a gente já sabia, o secretário-geral para a desertificação já chamava atenção para os estados que falta água breve no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Memélia, em considerações finais, 1 minuto, por favor. Não é uma pergunta, eu vou falar alguns nomes e você depois faça as suas considerações finais. Mário Juruna, Raoni, Aniceto, Celestino Chavante, Arutana, Modesto Terena, Malu Arê, Ibis Menino, Bejai, Crocride, Panará, Crocride, Ângelo Cretan, Davi Copenaua Yanomami, Crumari, Marçal Crumari, Cremuro, Pio Suruí, Getúlio Crarro, Pio Tapirapé, Daniel Matenho Cabixi, Álvaro Tucano e Marcos Terena.
Meus amigos. Desses aí, só 3, 4 não foram assassinados ainda. Suas considerações finais. Desses aí, são todos resistentes. Nessa lista que você leu, o Ângelo Cretan foi morto em janeiro de 1980, fazendeiros do Paraná, quando estava na resistência da terra de Mangueirinha, do povo caingangue. O Ibis Menino foi assassinado por pistoleiros dos usineiros de Alagoas, em 1992. Desculpa. Desculpa. E o Raoni está vivo, o Daniel Matenho Cabixi está vivo, o Bedjai está vivo, o Bedjai comandou uma bela resistência no Xingu. E Mário Júnior morreu, mas o Mário Júnior morreu de pneumonia, não foi assassinado, graças a Deus. O Aniceto está bem velhinho, mas está vivo. O Marcos Terena está vivo. São esses que estão vivos. São heróis da resistência. Ao lado dos aliados como Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas, doutor Baruzzi, que era da Escola Paulista de Medicina, não sei se está aposentado, não sei se está vivo, que para mim também é um herói da resistência indígena. Memélia Moreira. Eu ia escrever, né? Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Memélia, muito obrigado, viu? Volte mais vezes, traga mais esclarecimentos sobre a cultura indígena para esta casa de leis. Você sabe que o Ângelo, a gente sabia que ele ia ser assassinado e ele foi assassinado praticamente na semana que ele estava sendo ameaçado. Horrível. Obrigado, Memélia. Obrigado, deputado Adriano Diogo, deputado Francisco Tito. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.